Meus amados irmãos e irmãs, hoje nós estamos celebrando a solenidade da Ascensão do Senhor, em comunhão com toda a igreja do mundo inteiro. Jesus que se despede dos seus e é levado à glória do Pai. Hoje também rezamos de modo particular pelo Dia Mundial das Comunicações, que tem como tema falar com o coração, vivendo a verdade no amor. Nós, como igreja, queremos dar continuidade na missão redentora de nosso Senhor Jesus Cristo, transmitindo a herança do amor e da verdade do ressuscitado a todos os homens e mulheres de boa vontade. Celebrando a ascensão do Senhor, Jesus que vai para junto do Pai. A promessa se realiza. 40 dias Jesus passou aqui nesta terra, um homem espetacular, que por onde passou, fez o bem. Realizou os propósitos de Deus na sua vida. Agora, depois de passar, fazendo bem às pessoas, mostrando o caminho certo, correto, o caminho justo, prepara a comunidade dos discípulos. Agora, missão cumprida, ele vai para junto do Pai. Acompanhando a liturgia desse tempo pascal, Jesus se despede da comunidade dos discípulos. Eu tenho que ir para o Pai. Se eu não for para junto do Pai, não virá o que? O Paráclito, o Espírito Santo. Celebrando hoje a ascensão do Senhor, ele vai para junto do Pai, mas no próximo domingo nós celebraremos a celebração de quê? A solenidade de Pentecostes, a descida do Espírito Santo. O prometido agora virá sobre nós, sobre a sua igreja. O que nós ouvimos na primeira leitura tirado do Atos dos Apóstolos é dedicado, atribuído a um certo Teófilo. Teófilo quer dizer amigo de Deus. Aqueles que buscam uma amizade com Deus. É um relato de toda a trajetória de Jesus, para que seus seguidores continuem a missão por ele iniciada. Eles ficam aguardando a realização da promessa, a vinda do Espírito Santo. Mesmo assim, os discípulos ficam tensos, medrosos, desnorteados pelo ocorrido da cruz. Aquilo que nós acompanhamos, todo o itinerário da paixão de Jesus, os discípulos ficaram assim um pouquinho com medo, desanimados. Quantas e quantas vezes Jesus disse assim: não tenham medo, eis que estarei convosco todos os dias. E essa palavra também chega até nós: não tenham medo. Eu estarei convosco todos os dias, mas mesmo assim a gente duvida ainda, não é? A gente fracassa na fé. Não tem uma fé assim autêntica. Assim eram os discípulos de Jesus, por passar pelo episódio da cruz, do sofrimento junto com Jesus, acompanhados dos passos de Jesus, eles ficam com medo, desorientados. E a resposta de Jesus é que fique aguardando a vinda do Espírito Santo para serem suas testemunhas na Judeia, na Samaria, até os confins do mundo. Não desanime, fique aguardando, porque a promessa será concretizada. E eu estarei com vocês. Vocês não ficarão órfãos. Eu estarei com vocês. E isso dá uma alegria, acalanta o coração.
nos anima, como animou também os discípulos de Jesus. Na carta de Paulo aos Efésios, é um escrito destinado aos cristãos da Ásia Menor. Inicia com uma oração, bendizendo a Deus que abençoa a humanidade. Mostra a potência divina agindo em Cristo. Deus o ressuscitou dentre os mortos. A humanidade de Cristo, elevada por Deus, é colocada acima de tudo. É a humanidade de todos, assumida e ascendida à direita de Deus. O Espírito Santo nos move a assumir nossa dignidade de filhos e filhas no Filho de Deus, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Paulo quer animar essa comunidade, mostrando o poderio e a grandeza de Deus que é manifestada no poder que foi dado ao ressuscitado. E esse poder nós conhecemos. Está resumido tudo na ressurreição de Jesus. Deus manifesta o seu amor, o seu poder naquele que Ele o ressuscitou e é enviado para nos acompanhar, para nos orientar, que é Jesus, o Filho de Deus. O Evangelho de Mateus conclui seu evangelho narrando o breve encontro entre o ressuscitado e o grupo dos 11 discípulos. O qual tinha regressado a Galiléia depois de receber a mensagem das mulheres que tinham ido ao sepulcro. Esse encontro acontece em um monte longe de Jerusalém, lugar afastado, onde aconteceu o grande episódio da cruz, da sua paixão. Agora, Ele garante a sua presença permanente na comunidade. Vocês agora são enviados por todos os cantos, anunciando a boa notícia e fazendo discípulos. Para dizer, meus irmãos, que não é necessário só anunciar, mas preparar e fazer verdadeiramente discípulo de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós queremos, a igreja quer, verdadeiramente discípulos e discípula de nosso Senhor Jesus Cristo. E esse pacto acontece a partir do nosso batismo, do nosso compromisso ser cristão na igreja de Cristo. Formar discípulos. Ele envia. Agora vocês vão dar continuidade na minha missão. Olha o peso da responsabilidade que Ele deu aos discípulos e dá a cada um de nós batizados na igreja de Cristo. Vocês serão meus discípulos e discípulas. Vão ensinar. Ah, padre, como é que eu posso ensinar? Não precisa muita coisa, não. Neste mundo dilacerado por tantas coisas erradas, não precisamos fazer muita coisa, mas o nosso testemunho de vida. Como bons cristãos, a gente tem a capacidade de transformar o mundo. Tem muitos que pregam aí que são uma beleza, parece papagaio, né? Mas não vive. Com a graça de Deus, com a nossa boa vontade, a gente transforma o mundo. Não precisamos fazer grandes coisas, mas o necessário. O nosso testemunho de fé, o nosso testemunho de amor, o nosso testemunho de caridade. O nosso testemunho de compromisso com a igreja de Jesus, com a sociedade, como bons cidadãos. É isso que Jesus pede de nós. Por isso que Ele teve o cuidado de preparar discípulos, enviar em missão, vão anunciar e fazer discípulos. Não basta só eu como discípulo, mas eu tenho também que ajudar o outro a ser discípulo, a fazer um caminho com Jesus. Eu, sendo discípulo, ajudo o outro também a ser discípulo.
fazendo discípulo, anunciando, vivendo o amor de Deus na minha vida como batizado, como bom cristão. Esta é a igreja de Cristo, quando ela é comprometida com o seu evangelho. Nós estamos aqui porque somos o quê? Igreja. Somos povo de Deus, somos batizados, somos enviados pelo Espírito Santo de Deus. Somos enviados porque nós somos pessoas especiais para Jesus, para Deus e muito mais para o mundo, para a igreja. Agora, eu não posso ser um cristão de braços cruzados, olhando a realidade do mundo e não fazer nada. Porque um dia nós vamos prestar conta diante de Deus, por tudo aquilo que a gente fizer, ou de bem ou de mal. Se eu ser um discípulo desleixado, vai ter graves consequências, e eu vou pagar por isso. Agora, se eu sou um discípulo, uma discípula de nosso Senhor Jesus Cristo, colaborador no reino de Deus, me colocando à disposição do reino de Deus, não se preocupe que você será recompensado. Não faltará nada. Mas agora, se eu sou um católico desleixado, um discípulo de Jesus, tanto faz como tanto fez, não é isso não. Jesus quer muito mais da gente. Por isso que ele teve a preocupação de preparar discípulos e discípulas. Não era só discípulo, mas tinha muitos discípulos, mulheres que acompanhavam. A maioria era mulher que acompanhava Jesus. E ele teve cuidado de prepará-las, de prepará-los com muito amor e depois enviar em missão. É por isso que a igreja de Cristo nunca se acaba. Porque cada dia, na nossa igreja, temos novos batizados. Nem 100%, mas muitas pessoas se comprometem para viver o seguimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, para dizer, nós devemos corresponder com aquilo que Jesus pede a cada um de nós. Eu vou para junto do Pai, ele poderia dizer assim, agora se virem nos 30, né? Se virem, eu já instruí vocês, se virem. Mas não, ele disse, não vou deixar vocês órfãos. Eu vou mandar o quê? O Paráclito, o Espírito Santo, que nós já recebemos no dia do nosso batismo, que nós já confirmamos no dia do nosso Santo Crisma, e vamos confirmar cada dia da nossa vida, nos comprometendo com as coisas de Deus. Estarei com vocês todos os dias, não se preocupem não. Preparou a comunidade de discípulos e continua preparando. Por isso que a igreja de Jesus, a barca de Pedro não se afunda não. Ela continua atuando, porque ela é orientada pelo Espírito Santo de Deus. Então não tenham medo, se coloque inteiramente a serviço do reino, a serviço da igreja, que você será abençoado, porque ele diz, não deixarei vocês desamparados, eu estou com vocês. Não desanime diante das ilusões deste mundo, diante das dificuldades da vida, porque nós temos um grande parceiro, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Ele não deixa seus filhos e filhas desamparados. Nós que nos afastamos de Jesus, e quando nós nos afastamos de Jesus, nós nos afastamos também da igreja, que é de Cristo. Não é do padre, não é da freira, é de Jesus. É de Jesus. Então, meus irmãos, celebrando hoje a ascensão do Senhor, Ele cumprindo a sua missão, vamos também fazer um pacto com Ele. Ele vai para junto do Pai, mas eu vou continuar atuando na sua igreja. Eu vou ser um discípulo, uma discípula assim, fervorosa na fé, comprometida com o Evangelho, com a minha igreja. Eu sou responsável agora com a missão de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha a preocupação que Ele teve com os seus, a preocupação conosco, e agora nós com os nossos irmãos. E vamos assim dar continuidade na missão de nosso Senhor Jesus Cristo, que hoje é levado
Não para dizer assim, eu vou, se virem nos 30, não. Eu vou, mas estou preocupado com vocês. Eu vou mandar o Paráclito, o Espírito Santo. E agora vocês vão ser o quê? Meus discípulos. E fazei discípulos, preparai discípulos para continuar a minha missão aqui nesta terra. Que o Senhor nos ajude. Que o Senhor nos confirme cada dia com o seu amor. Que a gente possa corresponder também essa proposta de nosso Senhor Jesus Cristo, nos doando, nos colocando inteiramente a serviço do seu reino.